Cumprimento a cada um dos nossos amados professores com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui com a oportunidade de poder estudarmos sobre a pessoa do Espírito Santo. Inclusive, nossa revista traz como tema Conhecendo o Espírito Santo. Na semana passada nós já estudamos sobre a pessoalidade do Espírito Santo e agora nós estudaremos a divindade do Espírito Santo. Aqui no tópico 1 fala que o cristianismo tradicionalmente ensina que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Mas, como explicado na lição passada, meus irmãos, muitos heresiarcas do período pós-apostólicos ali, na era patrística, da mesma forma que eles tentaram negar a divindade do Filho de Deus, eles também tentaram negar tanto a personalidade quanto a divindade do Espírito Santo. Então, a divindade do Espírito Santo ela foi fonte de grandes controvérsias no período patrístico, e lá por volta do século IV, Basílio de Cesareia, Gregório de Naziano e Gregório de Nissa, eles tiveram que trabalhar com muita profundidade ali para defender essa questão da personalidade e também da divindade do Espírito Santo e sanar de vez as controvérsias, né, que se irradiaram ali contra a pessoa do Espírito Santo. Então, baseado um pouco nesse estudo, nós propusemos esta lição que traz como título a divindade do Espírito Santo e aqui no tópico 1 diz que o Espírito Santo é da mesma essência de Deus. Aqui no 1.1, a divindade do Espírito Santo. Eurico Bergsten ele nos diz que conhecer a Deus é conhecer toda a Trindade, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, né? E o que nós temos que deixar claro, irmãos, que nós, em nossa mente limitada, nós jamais teremos compreensão de toda a grandeza, de toda a glória, de todo o poder de Deus, de todos os mistérios que envolvem a eterna pessoa do seu ser. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 9, Paulo diz que em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos, mas que quando vier aquele que é perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado e nós o conheceremos da mesma forma que nós somos também conhecidos. Então, nós não conhecemos a Deus da mesma forma que Deus nos conhece. A nossa mente humana, ela é limitada, existem algumas limitações e nós, como criaturas de Deus, não temos condições de entender toda a grandeza de Deus. Mas Deus ele tem interesse que nós conheçamos aquilo que ele nos dá, né, da revelação de sua própria pessoa, né? Quando lá em Oséias capítulo 6, versículo de número 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, nos mostra que há um conhecimento progressivo da grandeza de Deus, não é isso? Lá em Jeremias capítulo 9, versículo 22 e 23, o Senhor diz: olha, não se glorie o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, não é? E nem o sábio na sua sabedoria, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus e que eu exerço justiça e misericórdia na terra, porque destas coisas me agrado eu, diz o Senhor. Então Deus se agrada de que nós conheçamos a Ele. Por quê? Porque Deus ele é um ser infinitamente misterioso, mas nem por isso nós vamos deixar de conhecê-lo. Deus, em toda a sua glória, em todo o seu poder, em toda a sua majestade, ele é incognoscível, mas ele se faz cognoscível ou conhecível a partir da revelação do Filho de Deus, revelando o Pai a nós através do Espírito Santo. Então nós temos o conhecimento de Deus de modo que nós temos que conhecer a Deus em sua completude. Por isso que Eurico Bergsten diz que nós temos que conhecer a Deus em toda a sua composição divina. Por quê? Porque Deus ele é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Deus é um só, né? E eles vivem em perfeita harmonia. Porém, o mais interessante é que mais de 2000 anos se passaram desde que o Espírito Santo foi enviado por Jesus no Pentecostes, que ainda
prevalece lá a resposta que os discípulos de Éfeso disseram a Paulo: nem ouvimos que haja Espírito Santo. Tem muita gente que não tem conhecimento acerca da pessoa do Espírito Santo. E a igreja hoje ela carece de informações. O que nós estamos fazendo aqui é entendendo a terceira pessoa da Trindade, que ao longo de pelo menos 3 séculos ficou esquecida na teologia patrística, né? E Francis Chan, no seu livro Deus Esquecido, ele retrata muito bem isso, retrata que o Espírito Santo é o ente mais esquecido, mais injustiçado, porém é talvez o ente mais complexo da Trindade. Nós não temos uma corporeidade definida, ele não se manifesta buscando a sua própria glória, né? E às vezes ali os próprios termos gregos que falam da sua pessoa são termos mais neutros, né? E que geralmente a palavra ruá e pneuma, que falam tanto da pessoalidade do Espírito Santo, eles são verbos, são substantivos polissêmicos, né? Uma palavra de uma vasta carga semântica, e por isso, lá, como nós dissemos na semana passada, muitos heresiarcas e até teólogos dos dias de hoje, eles confundem justamente isso porque as palavras usadas para definir o que é Espírito Santo, ou Espírito é pneuma e ruá, que é igualmente usada para espírito humano, espírito maligno, espírito angelical, espírito, entendeu? Para o vento, para o sopro, para a respiração, e por isso ele é a pessoa mais complexa, né, de se estudar dentro das duas pessoas divinas. Não que Deus e Jesus seja, vamos dizer assim, mais fácil de compreender. Eu quero dizer para vocês que nós temos um conhecimento bem limitado de Deus, um conhecimento bem limitado de Jesus e um conhecimento muito escasso acerca da pessoa do Espírito Santo, né? E a igreja hoje precisa amadurecer no conhecimento da pessoa do Espírito Santo, porque nós temos 2 fenômenos aí que atrapalham muito o nosso relacionamento com o Espírito Santo, que é a pneumatomania e a pneumatofobia. A pneumatomania é quando nós atribuímos ao Espírito Santo somente algo ligado ao poder, ao fenômeno estático, a questão do movimento, do pula-pula, do choro, do cair no chão, né? E ainda temos mais que lidar com as heresias do pseudo-pentecostalismo, que vai trabalhar com essa questão do reteté de Jeová, que vai trabalhar com a cusparada santa, com a unção da lagartixa, com a unção do paletó, com todas essas coisas, e o povo pega isso tudo e coloca na conta do Espírito Santo. Entende como a igreja precisa evoluir, como a igreja precisa crescer, deixar de atribuir todo tipo de fenômeno causuístico, fenômeno estático e todo tipo de explosão de sentimento, de ligar todas essas coisas. Muitas meninices são ligadas à igreja, da igreja, por parte da igreja, são ligadas à pessoa do Espírito Santo, e o Espírito Santo ele não pode levar a culpa dessas meninices que se praticam em nome dele, porque, de fato, essas pessoas confundindo muito do que é o Espírito Santo, não conhecem quais são as obras que ele exerce em nossa vida, os seus ministérios, as suas operações, mas ligam o Espírito Santo somente nesse fenômeno da pneumatomania, né? E temos também o fenômeno da pneumatofobia, que é o medo de falar do Espírito Santo, de modo que isso aí tem causado um grande problema para as nossas igrejas, porque o medo de ensinar e até de comentar sobre o Espírito Santo tem feito com que muitos crentes se tornem reféns das falsas doutrinas que se ensinam por aí, né, acerca da pessoa do Espírito Santo. Então há um problema muito sério aí, tanto na pneumatomania quanto na pneumatofobia. Por quê? Porque as pessoas vão querer despersonalizar o Espírito Santo, vão querer desdivinizar, se é que existe essa palavra, o Espírito Santo. E a Bíblia claramente revela que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele é Deus, assim como o Pai e o Filho também são. Temos um fenômeno chamado de homoousia, um termo chamado de homoousia, que é debatido desde da teologia patrística, contra as controvérsias de Ario, que também se ligam também à personalidade e à divindade do Espírito Santo, que é o termo homousios.
A palavra homousios, ela é uma junção da palavra homo, que significa um, e ousia, que significa único, de mesma natureza e de mesma essência. Então, a palavra homousia foi usada para defender que Cristo é único e que ele é idêntico ao Pai. Da mesma forma, essa palavra homousia foi utilizada ali também, nesse período, para falar que o Espírito Santo tem a mesma natureza, é idêntico em natureza com o Filho e com o Pai também. Então, ele tem a mesma substância que o Pai e o Filho, e, portanto, ele não pode ser reduzido à mera posição de coadjuvante na Trindade, porque ele, o Pai e o Filho formam a unidade, a substância e a essência da divindade. Então, nós não podemos confundir jamais o que é pessoalidade com divindade. Na pessoalidade existe a união hipostática de 3 pessoas divinas na divindade, não é isso? Mas em termos de essência, só existe uma essência e uma única substância. Então, são 3 pessoas distintas, mas que são plenamente interligadas uma à outra, e que estão vinculadas por causa da substância. Elas estão distintas em sua personalidade, mas elas estão unidas uma na outra por causa da substância que é única. Então, nós não podemos confundir pessoalidade com divindade, porque aqui nós temos então a doutrina da consubstancialidade, tanto do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito Santo, sendo 3 pessoas distintas na eterna pessoa de Deus, porém um só em essência e substância. Aqui no tópico 1.2, nós vamos falar que o Espírito Santo é o elo da divindade. Imagina aí uma corrente. Uma corrente, ela tem vários elos e você não sabe onde um elo começa e o elo termina, né? Apesar de que você consegue ver o final das pontas, mas aí você percebe que um está dentro do outro, interligando um ao outro elo, de modo que forme uma única corrente. São vários elos, mas uma única corrente. Nesse caso aqui especificamente, nós temos o Espírito Santo como o único elo da divindade, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 9, que o Espírito Santo é ao mesmo tempo o Espírito de Cristo e o Espírito de Deus. Então, ele é que une esta natureza hipostática de Deus, essa união hipostática entre o Pai e o Filho, na eterna pessoa de Deus. Ele é o Espírito do Pai e o Espírito do Filho ao mesmo tempo, porque ele é que une toda a divindade, formando nela um único e verdadeiro Deus, né? Agostinho de Hipona, ele nos diz que no Pai está a unidade, no Filho está a igualdade e no Espírito Santo está a harmonia entre a unidade e a igualdade. Ele também dizia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, né? São iguais por causa do Filho, né? São um só por causa do Pai. Todos são iguais por causa do Filho, mas todos são unidos e conexos por causa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é visto na Trindade como o elemento de ligação entre o Pai e o Filho, entre si e entre ele mesmo, né? Formando então essa tripessoalidade do Deus Todo-Poderoso. Então, o Espírito Santo possui a mesma natureza ontológica de Deus e participa da mesma homousia, que é a mesma essência, a substância, tanto do Pai quanto do Filho. Quando eu digo de natureza ontológica, antecipando um pouco até um pouco da doutrina da Trindade, nós chamamos de igualdade ontológica, que não há nenhuma divisão em termos aqui de divindade. O que nós temos aqui é separação de pessoas, mas nós temos uma única divindade na pessoa de Deus. Então, ontologicamente, os 3 são iguais. Não há nenhuma diferença em relação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o elo da divindade, mas ao mesmo tempo ele é tão divino quanto o Pai e quanto o Filho, sem nenhum problema teológico ou doutrinário em relação a isso, né? Então, aqui nós também temos a visão de que o Espírito Santo é o outro Consolador, também conhecido como o Halos de Cristo. A revista SCB nos diz que o próprio Jesus afirmou que o Espírito é Halos, outro de mesma natureza e espécie, e não héteron, né?
que é uma palavra que é utilizada também no grego para falar de uma coisa que tem várias estruturas dentro de si mesmo e que não conserva a sua originalidade porque se mistura com vários outros elementos. Nós temos, por exemplo, em nossa língua portuguesa, uma palavra correspondente chamada de heteronímia ou de heterogêneo. Heterogêneo é aquilo que tem a junção de várias coisas em si, né, de modo que aquilo fique descaracterizado. Só que a palavra halos é utilizada no grego para mostrar que uma coisa conserva a sua substância original, que é uma coisa que tem a mesma essência, que tem a mesma densidade, que tem a mesma amplitude, de modo que seja indivisível e inconfundível a natureza e também, vamos dizer assim, a estrutura daquele objeto. Então, utilizando-se isso aqui para a teologia, os pais da igreja, eles trabalharam com a ideia de que o Espírito Santo é halos, porque a tradução grega diz que quando Jesus refere-se ao Espírito Santo, ele, na tradução, halos significa outro semelhante a ele. Então, outro divino como ele, é o que Jesus estava dizendo, olha, não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que esteja com vocês. O outro consolador na literatura e também na teologia é chamado de Paráclitos no grego, e Paráclito significa que é aquele que é chamado para estar ao lado de outro, né? Para advogar e para conduzir na mesma causa. E quando Jesus diz que o Espírito Santo será outro divino como ele também está dizendo que o Espírito Santo será outro advogado como ele também é. Lá em 1 João capítulo 2, versículo de número 1, o apóstolo João nos diz que nós temos um advogado lá no céu, que é Jesus. E aqui na terra nós temos o Espírito Santo como outro advogado para nos defender depois que Cristo subiu aos céus. E o Espírito Santo também é visto como outro consolador autêntico na visão de Antônio Gilberto, e também Moody nos diz que a palavra outro consolador põe o Espírito Santo em pé de igualdade com Jesus. Olha só que interessante, ele estabelece uma equivalência, ele não é igual a Jesus por equiparação, ele é igual a Jesus porque o próprio Jesus o iguala, não é que o Jesus equipara o Espírito Santo a ele. Equiparar é quando você pega uma coisa que não é igual, mas que você dá o mesmo status para aquela pessoa. Mas não é isso que Deus fez, que Jesus fez ao Espírito Santo. Ele não deu ao Espírito Santo uma entidade que é equiparada a ele. Ele deu uma entidade que é igual a ele. Ele colocou o Espírito Santo como um ente totalmente igual a ele, tanto em glória, poder, atributo, divindade, essência, substância, sem nenhum tipo de limitação. Então, o Espírito Santo é coigual a Jesus e coparticipante da natureza divina de Jesus. Então, de certa forma, nós não podemos jamais dizer que o Espírito Santo é inferior a Jesus. Ele está mandando alguém igual a ele para estar conosco. Strong também diz que o Espírito Santo é o alter ego de Cristo, o outro eu. E aqui eu coloquei que ele é como o paragon do Cristo ressurreto. Paragon significa um diamante que é igual a um diamante perfeito, que ele tem a mesma densidade, que ele tem a mesma altura, que ele tem o mesmo diâmetro, idêntico quando colocado com o diamante primeiro. Então, aquele diamante, quando é medido, ele tem a mesma espessura, ele tem a mesma densidade, ele tem a mesma textura, o mesmo brilho que o diamante anterior. Então nós podemos dizer que o Espírito Santo é idêntico, é um paragon do Cristo ressurreto, porque ele é um tipo perfeito de Cristo. É alguém do mesmo quilate eterno que ele, e ele não pode ser reduzido à mera posição de coadjuvante na Trindade. Então, ele, embora sejam personalidades distintas, o Espírito Santo e Cristo têm a mesma importância e a missão, que é levar o pecador ao encontro do Deus Santo e verdadeiro. Nós temos aqui então no tópico 2, a Bíblia revela a divindade do Espírito Santo.
aqui o tópico 2.1 nos diz que o Espírito Santo é Deus. Por quê? Porque a Bíblia, irmãos, nos dá evidências intercambiáveis, permutáveis, substituíveis, que falam ora de Deus e ora do Espírito Santo no mesmo texto, mas em ocasiões diferentes. Né? Na mesma ocasião, mas em citações diferentes, melhor dizendo. Lá em Hebreus capítulo 3, do versículo 7 a 11, o autor do livro dos Hebreus nos diz o seguinte, o escritor aos Hebreus nos diz o seguinte, hoje se ouvir, bem falou o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da provocação no deserto, em que vossos pais me tentaram e me provocaram a ira durante 40 anos, por isso que eu mesmo pelejei contra eles e jurei na minha ira que eles não entrarão no meu descanso. Mas o interessante é que o Salmo 95 diz que quem disse isso foi Deus. Olha só que interessante. Então aqui houve uma intercambialidade na mesma situação, né? O próprio apóstolo Paulo aqui nos dizendo, o escritor aos Hebreus, nos dizendo que naquela ocasião foi o Espírito Santo que falou, mas o salmista disse que quem disse isso foi Deus. Há um conflito aí? Não. É porque Deus se identifica como sendo o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus como o Pai também é, então ele tem a mesma autonomia de vontade. Lá em Atos capítulo 1, versículo 16, quando fala de Judas, ali também está falando que Pedro disse, olha, bem falou o Espírito Santo acerca de Judas, que fique deserta a sua habitação e que outro tome o seu lugar, ali quando foi falar da escolha de Matias. E nós sabemos que quem falou isso, na verdade, foi Deus. Então nós podemos dizer que o Espírito Santo é Deus. Atos 28, do 25 ao 27, o apóstolo Paulo lá em Roma, quando ele estava discutindo com alguns judeus resistentes a teologia sobre Cristo, ele disse, olha, bem falou o Espírito Santo por intermédio do profeta Isaías, né? Vai e diz a este povo. Aí só que Isaías capítulo 6, do versículo 8 ao 10, também faz a mesma pergunta. Quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Senhor diz, vai e diz a esse povo. Mas interessante é que em Isaías 6, do 8 ao 10, quem disse isso foi Deus. Mas Paulo está dizendo que quem disse isso foi o Espírito Santo. Há confusão? Também não. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é Deus. Não há dificuldade alguma de entendermos isso, né? Lá em Atos capítulo 5, versículo de número 4, Pedro também diz a Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Não é isso? Aí ele vai e diz no versículo 4, mas você não mentiu aos homens, mas a Deus. Olha só que interessante. Ele diz que o Espírito Santo e Deus são um só. Que o que mentir ao Espírito Santo equivale a mentir a Deus. Então, o testemunho apostólico aqui reconhecendo que o Espírito Santo é Deus. Na mesma senda, nesse mesmo caminho, a Bíblia também ensina que Deus, que o Espírito Santo ressuscitou a Jesus, mas em outras passagens também diz que foi Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, mas Atos capítulo 3, versículo 15, Pedro diz o seguinte, olha, vocês mataram o autor da vida, do qual nós somos testemunho de que Deus o ressuscitou. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz que se em teu coração você crer que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, você será salvo, não é isso que diz lá mais ou menos? Então, aqui está dizendo que foi Deus que ressuscitou a Jesus. Se o Espírito Santo pode fazer a mesma obra de Deus, então ele também é Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo diz que os crentes são o templo de Deus e ao mesmo tempo o templo do Espírito Santo. Porque em 1 Coríntios 6,19 ele diz, olha, mas vós sois o santuário do Espírito Santo e que Deus habita em nós pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo é Deus e habita em nós e nós somos o santuário de Deus e o santuário do Espírito Santo, não há outro meio de concluir, não há outra conclusão senão que o Espírito Santo é Deus. Então,
Me desculpem, mas ele é Deus. A Bíblia prova que o Espírito Santo é Deus. Me desculpem aí os heresiarcas, aqueles que negam a divindade do Espírito Santo, mas nós temos prova suficiente para dizer que ele é Deus. Tópico 2.2 diz que o Espírito Santo age e se expressa como Deus. Então, como pode haver dúvidas da divindade do Espírito Santo, se o Espírito Santo pode se posicionar, ministrar e operar em nós com a mesma autonomia de vontade e determinação vistos em Cristo e em Deus? Não é interessante isso? O Espírito Santo, como disse o Antônio Mendes de Souza, ele nos diz que o Espírito Santo é o executivo da divindade. Então, no contexto de todas as obras de Deus, o Espírito Santo também pode operar com a mesma autonomia de vontade, com o mesmo poder de decisão. Se você vê lá naquele momento em que aqueles soldados são enviados pelo centurião Cornélio para ir na casa de Pedro ali, depois de receber a orientação do anjo de Deus, o que foi que o Espírito Santo disse para Pedro? Pedro, estão aí fora, alguns homens estão te procurando, você desce lá sem medo nenhum, porque foi eu quem os enviei. Olha só o Espírito Santo dando ordem para Pedro. Não é isso? É interessante a gente ver ele tomando uma decisão importante. E se a gente for olhar também lá no contexto dos dons, dos ministérios e operações divinas, Paulo nivela o Espírito Santo com Cristo e com Deus de uma forma maravilhosa. Quando ele coloca em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao 7, ele diz, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ora, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Está falando aí de quem? De Jesus. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E no versículo 11 do capítulo 12, em relação à concessão dos dons, Paulo está dizendo que o Espírito Santo é quem distribui individualmente a cada um os dons espirituais da forma que ele quer. Mas interessante é que se Paulo atribui os dons espirituais, as operações, os ministérios à Trindade, e aqui está dizendo que quem está repartindo os dons é um membro da Trindade, e esse membro é o Espírito Santo, então o Espírito Santo tem o mesmo, está na mesma posição de igualdade dentro da hipóstase da divindade de Deus, como sendo uma pessoa tão divina quanto Deus e quanto o Filho. Não há como negar isso, né? Aqui também, assim, se o Espírito Santo ele pode agir e tomar decisões divinas, o que é que nos resta concluir? Que ele é divino e que ele é Deus, sem sombra de dúvida, né? Aqui também nós estamos falando das fórmulas triádicas que representam a divindade. O que são fórmulas triádicas? São geralmente 3 conjuntos de ideias implícitas principalmente em todo o Velho Testamento, mas essas mesmas composições triádicas, elas aparecem lá no Novo Testamento, confirmando o que já se mostrava, se desenhava, se delineava também no Velho Testamento. Por quê? Porque existem várias passagens da Bíblia Sagrada mostrando aí um tridente, né? Para nos mostrar que existem, então, semelhanças ali, né, e de afirmações de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas, porém uma só. O interessante é que lá na bênção sacerdotal de Arão, por exemplo, nós temos lá no capítulo 6, versículo 24 ao 26 de Números, onde Arão, por ordem de Deus, ele cita Deus, cita a palavra Senhor 3 vezes. Ele diz que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Lá na bênção, lá na grande comissão, em Mateus 28, 19, Jesus disse, ide por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há também uma fórmula triádica também aí na grande comissão, ele colocando o Espírito Santo em mesma igualdade que ele e o Pai, portanto, cerrando de vez essa questão de que o Espírito Santo não é uma pessoa divina como ele e o Pai. Então, 2 Coríntios 13, 14, lá nós vemos Paulo falando, olha, que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo
e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. É uma fórmula triádica também. Mas para por aí? Não, não para por aí. Nós temos lá em Efésios capítulo 4, do versículo 4 ao 6, quando Paulo diz que há um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos nós. Temos aí também uma fórmula triádica. Mas o interessante é que alguns elementos também ali da liturgia judaica, implicitamente, de modo bem profundo, nos revela essa composição triádica do ser de Deus, essa fórmula triádica do ser de Deus. Nós temos a vara de Arão, lá dentro da Arca da Aliança, 3 objetos, a vara de Arão, o vaso de ouro e as tábuas da aliança. No santo lugar também havia 3 mobílias, que era o castiçal de ouro, o altar de incenso e a mesa dos pães da proposição. E também o tabernáculo visto de cima, ele era composto de 3 objetos, o altar de bronze, a pia e a tenda sagrada. Mas nós dizemos que esta junção de 3 objetos formam todo o limite do tabernáculo, né? Mostrando então que, embora Deus seja um só, ele é composto de 3 pessoas distintas e eternas que compartilham da mesma divindade e também da mesma substâncias. Então essas 3 combinações triádicas aqui são vistas como fatos que comprovam implicitamente a realidade das 3 pessoas divinas que são distintas e unidas em um só e único Deus. Eu acho interessante trabalhar com essas fórmulas triádicas, né? Porque essas fórmulas triádicas apontam para a tripessoalidade de Deus, mostrando que Deus ele é um ser extremamente complexo. Nós não conseguimos entender como funciona a doutrina da Trindade, né? E também não conseguimos entender como o próprio Deus, como é possível um ser, né, poderoso, ele coexistir consubstancialmente com outras pessoas, e nós não temos condições de dizer que, embora sejam pessoas diferentes, nós não podemos dizer que são 3 deuses dentro da natureza de Deus. Isso é algo maravilhoso, é algo profundo. E, de fato, essas combinações triádicas, elas sempre estão ligadas a uma única coisa, né? Você vê que lá no livro de Apocalipse, por exemplo, Apocalipse capítulo 4, 4, versículo 8, e também Isaías capítulo 6, versículo 3, os anjos dizem 3 vezes a palavra santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E eu fico assim curioso para saber, será por que ele diz isso? É porque quis afirmar 3 vezes que Deus é santo, ou é porque eles contemplaram o Pai, o Filho e o Espírito Santo todos unidos naquele momento? Será que isso de fato os anjos contemplaram essa maravilha do ser de Deus, né? E naquele mesmo contexto ali, o Senhor diz para o profeta Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Naquela mesma ocasião em que os anjos diziam que o Senhor é santo, 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 3 vezes, né? É algo interessante a se discutir, a se pensar. No tópico 3, os atributos e as obras do Espírito Santo, aqui nos falam que o Espírito Santo, para que ele seja considerado uma pessoa, como nós já dissemos na lição passada, ele precisava ter no mínimo 3 atributos pessoais, que eram intelecto, vontade e sentimento. E para que o Espírito Santo seja considerado divino, ele tem que ter todos os 3, no mínimo 3 atributos da divindade, não é isso? Que é onisciência, onipotência e onipresença. Tem aí outros atributos, como atributo de eternidade, atributo de amor, né, de soberania, mas aí nós vamos discutir somente esses 4 aqui por enquanto. Então, os atributos do Pai e do Filho estão presentes também no Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é onipotente, lá em Lucas 1,35, o anjo diz a Maria que descerá sobre ela o Espírito Santo e que o poder do Altíssimo envolveria, o poder do Espírito Santo envolveu Maria. Então, ele é visto ali como o onipotente, como alguém que foi capaz de, no seu glorioso poder, gerar a plena divindade do Filho de Deus, né, e encarnar o Verbo de Deus de uma forma maravilhosa. Só alguém tão onipotente quanto o Pai teria o poder de encarnar o Filho de Deus no ventre de uma virgem. A Bíblia também fala
que ele é onisciente, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, nos diz que o Espírito Santo, ele penetra nas profundezas do ser de Deus, né? E não como se ele estivesse procurando alguma coisa que ele não sabe, mas para que ele traga do ser de Deus as revelações que nós temos acerca da pessoa de Deus. Então, se o Espírito Santo conhece a Deus de uma forma tão profunda, né? Porque o apóstolo Paulo diz que ninguém conhece o espírito ninguém conhece o homem a não ser o espírito do homem que nele está, assim também ninguém conhece a Deus como o Espírito Santo conhece. Então, se ele é o único que conhece a Deus desta gloriosa maneira e nos revela através de Cristo, então ele também é onisciente. E a Bíblia também fala que o Espírito Santo é onipresente. Por que o Espírito Santo é onipresente? Porque a Bíblia nos diz que onde Deus está, o Espírito Santo se faz presente. Os teólogos nos ensinam que onde o poderoso Cristo está, o Espírito Santo se faz presente e vice-versa. Lá no Salmo 139, versículos 7 a 8, o salmista ele pergunta para Deus: para onde me irei do teu espírito e para onde fugirei da tua presença? Aí ele fala: se eu subir aos céus, o Senhor vai estar lá. Se eu descer ao abismo e lá fizer a minha cama e me esconder nas trevas, o Senhor estará lá. E a luz e as trevas para ti será a mesma coisa. E ele diz: se eu tomar as asas da alvorada e atravessar além do longínquo mar, o Senhor também lá estará. Então o que ele disse? Ele quis dizer que o Espírito Santo é Deus, porque da mesma forma que não dá para fugir da presença do Espírito de Deus, também não dá para fugir da presença da face de Deus. Então não tem como fugir de Deus. Lá em Jeremias 23, versículo 23, o Senhor diz o seguinte: não sou eu Deus, sou eu apenas Deus de perto e não também de longe, não é? Sou eu Deus de longe, mas não também de perto? Haveria algum lugar, né, em que alguém poderia se esconder de mim de modo que eu não o veja? A minha presença, ela não enche os céus e a terra? Então aqui mostrando que paralelamente, intercambiavelmente, assim como a presença de Deus enche os céus e a terra, o próprio salmista também reconhece que o Espírito Santo também ele enche os céus e a terra e, portanto, é onipresente da mesma forma que Deus Pai e Deus Filho também são. E outra coisa que nós podemos dizer é que o livro de Salmos, capítulo 90, versículo 2, diz que de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. E os escritores aos Hebreus também falam que o Espírito Santo é tão eterno quanto o Pai também é, quanto o Filho também é, não é? Porque em Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus é o mesmo hoje, ontem e será para sempre. Ele será eternamente igual, ele não muda, não tem sombra de mudança e nem de variação. Então, se Jesus é eterno e Deus é eterno, e Hebreus chama o Espírito Santo de Espírito Eterno, nós não podemos dizer que ele é a outra coisa senão um ser divino e que ele é Deus como o Pai e o Filho também são. Então, se ele tem os atributos da divindade, não há como negar que ele seja também uma pessoa divina. Ele pode trazer à existência as coisas que não existem, né? E ele também sabe de todas as coisas, né? Ele sabe de todas as coisas. E ele pode, inclusive, também guiar os fiéis em toda a sua missiologia cristã. Não é? Lá em Atos capítulo 15, versículo 28, nós vemos o Espírito Santo ajudando os apóstolos a tomar uma importante decisão no primeiro concílio que a igreja realizou na era primitiva, ensinando que os gentios não deveriam se submeter às mesmas liturgias, né, e às mesmas regras que se eram estabelecidas ao povo judeu. Nós vemos lá também o Espírito Santo impedindo Paulo de pregar em determinado lugar, já orientando ele em qual lugar deveria pregar. Nós vemos em Atos 8, 29, o Espírito Santo guiando Filipe para ir ao encontro do eunuco e explicar para ele o que havia ali no livro de Isaías. Então nós podemos dizer que o Espírito Santo ele está totalmente conexo com
todas as obras, tanto do Pai quanto do Filho, e que nós não podemos confundir, né, e tentar negar que o Espírito Santo seja alguém divino, já que a Bíblia lhe dá todas as características, atributos, né, que só existem na pessoa do Pai e do Filho. E aqui então nós estamos no tópico 3.2, que fala que as obras do Pai e do Filho são as mesmas obras do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo está no Pai, assim como o Pai está no Filho, né? Então o Espírito Santo ele gerou a Jesus em sua humanidade perfeita e a plena divindade do Filho. Então nos dá a certeza da plena divindade do gerador. Então, se o Espírito Santo é a imagem do Deus, se Jesus é a imagem do Deus invisível, não é isso? Ele, de fato, ele foi gerado por alguém que é Deus também. Então, se Jesus foi gerado como em sua natureza teantrópica, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, foi Deus que gerou a Deus no ventre de uma mulher, e esse Deus é o Espírito Santo. Não que sejam três deuses apartados da pessoa de Deus, mas o próprio Deus, através do Espírito Santo, gerou a divindade de Jesus. Então, a plena divindade de Jesus determina a plena divindade do Espírito Santo. Se o Espírito Santo gerou Jesus e Jesus é Deus, só o Espírito Santo é que poderia realizar esse milagre maravilhoso. E o que quer que o Espírito Santo diga ou faça, é Deus que está dizendo através dele por meio de Cristo. Então, ele pode criar todas as coisas, assim como tudo foi criado pelo Pai e pelo Filho. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 nos mostra ali que Deus criou os céus e a terra no princípio e que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, né? Salmo 95, 6. Jó 33, verso 4, Eliú diz a Jó: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Salmo 104, versículo 30 fala do Espírito Santo, quando ele diz, olha, enviastes a tua palavra e pelo sopro da tua boca criaste todas as coisas. Lá em João capítulo 1, versículo 3, no princípio era o verbo, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então aqui a criação é atribuída tanto ao Pai, quanto ao Filho, quanto ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele pratica, ele exerce todas as obras de Deus. Então ele está implicitamente envolvido em todas as obras do Pai e do Filho. Tem como negar que ele é Deus? Se a própria Bíblia está dizendo que ele está envolvido em todas as obras divinas, se ele exerce todas as obras divinas do Pai e do Filho, tem como dizer que ele não é Deus? Não tem como, irmãos. O Espírito pode gerar crentes nascidos de Deus, em João capítulo 1, versículo 12, né? E ele também igualmente pode gerar crentes nascidos dele e de Cristo, porque Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos pergunta, como é que pode ser isso? Ele diz, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o Espírito Santo também pode gerar filhos nascidos dele e também filhos nascidos de Cristo, porque diz que nós estamos revestidos de Cristo. E quando nós estamos revestidos de Cristo, nós também somos revestidos do Espírito Santo. O Espírito Santo também transforma a nossa natureza pecaminosa em uma natureza santificada. Então, não há como negar todas essas bênçãos. Então, se o Espírito Santo pode fazer tudo que o Pai e o Filho fazem, eu quero pedir desculpas pela redundância, mas é inegável que o Espírito Santo é Deus. Então, outra coisa que nós temos que dizer aqui, que a outra prova de que o Espírito Santo é Deus, é porque ele é o elo que nos liga ao Pai e ao Filho. Então, ele é o meio de Deus habitar em nós, não é isso? 1 João capítulo 3, versículo 24, diz que nisso nós conhecemos que Deus está em nós por causa do Espírito que ele nos deu. O capítulo 14, verso 13 também diz que nisso conhecemos que ele está em nós por causa do seu Espírito que habita em nós. Não é isso? Então,
Romanos 8:11 também diz que repousa sobre nós, que habita em nós o Espírito de Deus. 1 Coríntios 3:16, Paulo diz que nós somos o templo de Deus e ao mesmo tempo o templo do Espírito Santo. Então só podemos dizer que Deus reside em nosso ser porque o Espírito Santo é Deus e ele habita dentro de nós. Se assim não fosse, a nossa comunhão com o Pai e com o Filho, ela seria impossível. Por quê? Porque se o Espírito Santo é o elo que une o Pai e o Filho entre si, nós somos unidos hipostaticamente a toda a Trindade, graças ao nosso vínculo que nós temos com o Espírito Santo. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo nos diz que o Espírito é que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, essa comunicação da natureza de Deus para a nossa vida, ela nos é comunicada através do Espírito Santo. Essa comunicação da nossa comunhão com Deus, ela é feita através do Espírito Santo. Nós adquirimos a comunhão através do sangue de Jesus, o perdão dos nossos pecados, e Cristo, através do Espírito Santo, nos concedeu a comunhão através do seu sangue e também através do seu Espírito Santo. Então é por isso que nós temos comunhão com Deus. Então o Espírito Santo não é somente uma força que vem até nós, né, em a nossa casa espiritual e depois vai-se embora sem esperança de voltar, mas ele é Deus fazendo morada em cada um de nós. E então ele está cumprindo a promessa de Jesus, quando Jesus disse para os discípulos, eu voltarei para vós outros. E como é que ele voltaria? Ele voltaria através do Espírito Santo. Lá em João 14:23, ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós iremos para ele, e nele faremos morada. Viremos para ele, e nele faremos morada. Então essa morada já é plena, já acontece conosco. O Espírito Santo está morando em nós, e Deus habitando em nós através do Espírito Santo. Conclusão, nós podemos compreender que o Espírito Santo compreender que a divindade do Espírito Santo é fundamental para que nós possamos nos dirigir ao Espírito Santo como uma pessoa divina e não como uma mera força ativa ou como um poder impessoal, como ensinam muitas seitas modernas, inclusive as Testemunhas de Jeová, e muitas outras seitas que nós conhecemos, como a comunidade israelense da Nova Aliança, a Igreja Unida de Deus, e muitos outros heresiarcas ou teólogos aí liberais, eles negam essa divindade do Espírito Santo. Mas a Bíblia toda, ela confirma que o Espírito Santo, que ele como Deus está no Pai e no Filho em perfeita harmonia e unidade, e que ele está misteriosamente no corpo universal de Cristo, que é a igreja, e ao mesmo tempo ele reside dentro de nós. Se alguém consegue fazer todas essas coisas e não for Deus, há uma incongruência muito grande. Então, de fato, o Espírito Santo é Deus. Então, finalizo aqui esta aula e agradeço aos irmãos aí por ter nos ouvido até este momento e peço a Deus para que você tenha uma boa aula, pesquise mais, estude mais, que aqui para a gente dar uma aula como essa aqui é um pouco truncado, mas acredito que ao vivo, assim, no batidão, a gente consegue desenvolver melhor, né? Então, que Deus esteja com todos vocês e vos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado.